Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, amados irmãos e irmãs em Cristo, queridos amigos e amigas que estão nesta oportunidade ouvindo esta mensagem. Que irei trazer para vocês com o tema As 5 Virtudes de Jó. E vamos tomar por base o texto bíblico que localizamos no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 1 na Bíblia Sagrada. E nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. À exceção do drama e do sofrimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário, não há relatos na história da humanidade de alguém que foi mais provado diante de Deus, que sofreu mais tribulações e aflições do que o patriarca Jó, mas em tudo isso nos deu ele exemplo de que temia a Deus e amava a Deus acima de tudo pelo que Deus é. Pelo que Deus é, o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, Criador e sustentador de todas as coisas, Pai de todos aqueles que se tornam filhos de Deus, pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, pelo novo nascimento da água e do Espírito, pela adoção, pela regeneração, aleluia, nos tornamos filhos de Deus. Então nós devemos adorá-lo incondicionalmente, amá-lo, servi-lo, obedecê-lo por esta razão. Glória a Deus. E Jó, em suas virtudes, 5 que vamos destacar, poderemos encontrar muitas outras virtudes em Jó, mas vamos destacar 5. Primeiro, um homem sincero. Jó era um homem sincero. Uma pessoa sincera é alguém que se exprime sem artifícios, sem intenção de enganar e sem disfarce. Em 1 Crônicas 29:17 é dito que Davi agia com sinceridade e reconheceu que Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Que possamos sempre demonstrarmos nossa sinceridade. Louvado seja Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo afirma que devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Portanto, realmente é dever de todo filho de Deus se portar como pessoas irrepreensíveis e sinceras. Louvado seja Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 22, vemos que devemos aproximar-nos de Deus com um sincero coração. Segunda virtude que observamos em Jó, Jó era um homem reto. Jó era um homem reto. Uma pessoa reta é alguém que age com integridade e imparcialidade. Em Jó capítulo 31, versículo 6, o íntegro patriarca chegou a dizer: põe-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Já em Hebreus capítulo 12, versículo 13, o escritor sagrado nos aconselha dizendo: fazei veredas direitas para os pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Em Efésios capítulo 4, versículo 24, Paulo afirma que devemos revestir-nos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A pessoa realmente que está em Deus terá esta virtude que também Jó podia evidenciar na sua vida: a retidão, a integridade de vida. Glórias ao nome do Senhor. Terceira virtude que observamos em Jó, e enfatizamos que estas virtudes devem estar também na vida de todo cristão, devem fazer parte do caráter de todo homem e toda mulher de Deus. Aleluia. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem temente a Deus. Quem teme a Deus é uma pessoa que reverencia a Deus e reconhece em todos os seus caminhos
Jó colocava a Deus em primeiro lugar na sua vida, conforme Jó capítulo 1, versículo 5, onde nos diz assim o texto sagrado. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Nesse temor a Deus, Jó preocupava-se com a situação espiritual dos seus filhos. Jó, temendo que talvez seus filhos tivessem pecado, blasfemado contra Deus em seus corações, levantava-se todas as madrugadas, como nos narra o texto que temos lido, para oferecer sacrifício em favor dos seus filhos. Nesse temor a Deus, Jó incluía sua família, amor e cuidado paternal e sacerdotal pelos seus filhos, pois oferecia a ele sacrifícios a Deus por seus filhos. Exemplo que devemos todos nós que somos pais hoje seguirmos. Certamente, enquanto eram menores, Jó lhes ensinava o temor a Deus, a reverência, a adoração e todas as virtudes que alguém que serve a Deus deve cultivar em si. Certamente Jó alertava seus filhos a que assim cultivassem essas virtudes. O que me leva a entender, a pensar que certamente todos os seus filhos já tinham atingido a maioridade. Ficavam os conselhos no coração e na mente dos seus filhos, mas no coração de Jó ainda a responsabilidade de quem realmente ama seus filhos e quer vê-los salvos, em perfeita paz com Deus, em perfeita comunhão com Deus, livres de serem amaldiçoados por seus pecados, isentos de serem separados de Deus, porque o pecado realmente nos separa de Deus, e todo homem, toda mulher, todo ser humano separado de Deus acarreta sobre si consequências funestas e desagradáveis, muito ruins, muito prejudiciais. Então Jó, amando seus filhos, oferecia sacrifícios por eles todas as madrugadas. Vamos cedo, vamos sempre orar e jejuar, interceder por nossos filhos, por nossas famílias. Vamos cultivar os valores, os princípios familiares e orar por nossa família e por todas as famílias da terra. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Salmo 128, versículo 1, o salmista escreveu: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28, é dito que devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Glórias a Deus. Vamos manter o temor a Deus, pois também a palavra de Deus nos diz, Jó mesmo, no capítulo 28, versículo 28, no livro de Jó está escrito que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quarta virtude que abordamos hoje na vida de Jó é que ele era um homem que se desviava do mal. Jó era um homem que se desviava do mal. Quem se desvia do mal é uma pessoa que evita e foge de toda a aparência do mal. Em Jó 28, 28, o próprio patriarca disse que a verdadeira sabedoria é apartar-se do mal. A segunda parte do versículo que anteriormente citei. Apartar-se do mal é a verdadeira sabedoria. Glória a Deus. Em Amós capítulo 5, versículo 14, o profeta Amós nos aconselha: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 22,
Paulo nos exorta dizendo: abstende-vos de toda a aparência do mal. Aleluia. O homem que teme a Deus verdadeiramente desvia-se do mal e foge até mesmo da aparência do mal. Louvado seja Deus. Quinta virtude de Jó é que ele era um homem paciente. Jó era um homem paciente. Tiago capítulo 5, versículo 11. Ele ficou conhecido na história universal como o próprio emblema da paciência. Uma pessoa paciente é alguém que suporta as provações com resignação e espera com tranquilidade a solução dos seus problemas. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo afirma que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E vemos em Jó isto acontecer. Esta verdade que está registrada aqui na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Um exemplo claro na vida do patriarca Jó, onde ele sofreu toda aquela tribulação e permaneceu paciente. E paciente na tribulação, mesmo por ser um ser humano, devido a essa tão grande aflição e tribulação que ele passou, chegou o momento que amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas não perdeu a esperança, porque também ele pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e eu o verei com os meus olhos. Aleluia! Esta é a viva, é a bendita, bem-aventurada esperança que tem todo homem que tem paciência. Aleluia! Que não desiste da sua fé em Deus, do seu amor por Deus, da sua comunhão com Deus e da sua integridade em situação alguma. Pois nessa tribulação tão grande que ele passou, a sua mulher chegou a dizer: ainda retens a tua integridade? E deu-lhe um conselho dizendo-lhe: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele, dando prova de que estava disposto a servir a Deus a qualquer custo, a qualquer preço, incondicionalmente, aleluia, já tinha dado provas em todos os seus momentos de fartura, de abundância, de riquezas, de que servia a Deus com fidelidade. Agora, nos momentos de pobreza, de sofrimento, de desolação, de dor, também dava prova que amava a Deus em qualquer circunstância, exemplo para ser seguido por todos nós cristãos, exemplo para muitos que pela mínima tribulação que passa já pensam em abandonar a cruz, abandonar a fé, abandonar Jesus. Não abandonemos a Deus e nossa fé por nada, porque Deus não permite as tribulações para acabar conosco. Mesmo que parecia ser o fim de Jó, todo o sofrimento e a tribulação que ele passou não era o fim. Era uma fase de sua vida, que após ele ter vencido em tudo, dando glórias a Deus e nunca blasfemando contra Deus, ele foi abençoado. E nós sabemos que o segundo estado de Jó foi muito melhor do que o seu primeiro, aleluia, e compensou ainda em vida nesta terra ter ele suportado todas as aflições e tribulações pacientemente. Sua paciência lhe trouxe um resultado maravilhoso, frutos maravilhosos ainda em vida nesta terra, sem contar as riquezas que aguardam-nos na eternidade. Isso vale a pena servir a Deus fielmente, porque nós não esperamos nele também apenas pelas coisas desta terra, desta vida presente. Nós sabemos que há uma vida eterna para todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que creu no sacrifício de Jesus Cristo, no seu sangue derramado na cruz do Calvário, que entendeu a razão pela qual
Jesus pagou tão alto preço por nós e aprendeu a valorizar o amor de Deus Pai que o enviou e o amor do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que se entregou a morrer por nós. E então nos entregamos 100% ao Senhor Jesus, incondicionalmente ao seu serviço, por amor a Ele, pelo amor que Ele tem por nós. Nos rendemos a Ele, nos dobramos a Ele, nos encurvamos para servi-lo e segui-lo com amor, fé e obediência incondicional ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Amós capítulo 5, versículo 14, o profeta Amós nos aconselha: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, Paulo nos exorta dizendo: abstende-vos de toda aparência do mal. Nos aconselha mais longe aqui a palavra de Deus, nos apartarmos do mal e fugirmos e nos abstermos de toda a aparência do mal. Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E no Salmo 40, versículo 1, Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em Lucas capítulo 2, versículo 19, Jesus afirma que na paciência Ele possui a nossa alma. Glória a Deus. Vamos perseverarmos com paciência, servindo ao Senhor e amando ao Senhor em todo o tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Amemos e adoremos e temamos ao Senhor. Aleluia. Podemos concluirmos que a história do dramático sofrimento de Jó, com a grande mudança da sorte de Jó que o Senhor operou na vida deste, tem servido de consolo e ânimo para todos aqueles que estão passando por provações, visto que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, conforme Efésios capítulo 3 e versículo 20. Aleluia. E vamos ainda ver um versículo que encontramos em Tiago capítulo 5 e o versículo 11, para finalizarmos esta mensagem que o Senhor Deus põe em meu coração para trazer até o seu coração nessa noite. Nos diz aqui Tiago capítulo 5, versículo 11: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Portanto, aqueles que sofrem, mesmo sofrendo, sofrem com paciência, e mesmo no sofrimento estão adorando ao Senhor e glorificando a Ele, o amando e o adorando incondicionalmente. Aleluia. Este sofrimento traz uma bem-aventurança, o que parece ser um paradoxo. No meio de um sofrimento, a pessoa ser mais do que feliz, plenamente feliz, significado da palavra bem-aventurança. Aleluia. E aí podemos receber aqui o conselho de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo a todos nós, observando o sofrimento de Jó, qual ele sofreu pacientemente, e o fim que o Senhor lhe concedeu foi maravilhoso. Foi maravilhoso em vida aqui nessa terra, que não podemos imaginar a glória que ele desfruta hoje na eternidade com Deus. Aleluia. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, nos momentos que passamos por alguma adversidade, situação difícil, até mesmo a tribulação, entendamos que Deus é misericordioso, Deus tem piedade de nós, e que isso não será o nosso fim. Deus tem proposto um fim muito melhor para todos aqueles que sofrem com amor a Ele, com
paciência. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. E aquele que não aceitou Jesus possa aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aleluia. E aquele que está afastado dos caminhos do Senhor possa voltar para o Senhor Jesus agora. E você, meu irmão, minha irmã que está em Cristo, esteja vivendo uma fase maravilhosa, somente de bênçãos e vitórias. Adore a Deus e agradeça a Deus por isso tudo. E alguém que possa estar passando por momentos difíceis, minha palavra de ânimo, de consolo, de conforto para você. Jó passou por tudo, muito mais do que você está passando, seguramente, e venceu. E você também vencerá, se continuares pacientemente, persistentemente, firme na sua fé e fidelidade, obediência incondicional e amor incondicional ao nosso Deus maravilhoso. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus e Pai Celestial, te louvo por esta mensagem que o Senhor tem me permitido transmitir aos amados que estão ouvindo. Peço que o Senhor nos conceda graça para, ao exemplo de Jó, conservarmos em nós estas virtudes, Pai. E assim o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, por vivermos uma vida sincera, de retidão, de temor a Ti, meu Senhor, e de quem se desvia do mal e de quem tem paciência e persevera no Senhor. Em qualquer situação, em qualquer circunstância da vida, e assim possamos dar provas que Te servimos por amor incondicional. E o Teu nome será glorificado em nossas vidas e sabemos que disto resultará apenas e tão somente resultados maravilhosos, frutos bons, frutos maravilhosos que vamos colher, meu Senhor. Nada perderemos em sermos fiéis a Ti em tudo, mas ganharemos muito. E o Teu nome será glorificado em nossas vidas. O que será, meu Senhor, o maior ganho, maior riqueza para nós. Nós Te louvamos por tudo e pedimos. Abençoa aquele que está aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que ele possa Te seguir firmemente. Aquele que estava afastado, está voltando, possa permanecer firmado nos Teus caminhos, vitorioso para sempre, com a casa espiritual edificada sobre a rocha. E nada venha derrubar, Senhor. Que tenhamos uma fé, uma obediência, um amor inabalável em Ti, Senhor, e assim desfrutaremos também a Tua paz, que excede a todo entendimento, dominando nossos corações, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Deus bendito e maravilhoso, que os enfermos sejam curados pelo Teu poder, os caídos levantados, Senhor, os fracos fortalecidos, os tristes venham se alegrar, os que estão abatidos, angustiados, venham ser confortados por Ti. E o Teu nome seja glorificado na vida de todos, Pai. E haja milagres, sinais, prodígios e maravilhas na vida de cada amado irmão e irmã. É o que eu Te peço, em nome de Jesus, e na certeza da Tua resposta Te agradeço. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.